E eu falo muito com a galera assim, ó, se você não aprende a se vender, ou seja, a se apresentar como profissional, a se posicionar e a defender suas ideias, você vai vender o quê? Se você não sabe se vender, né? Se você não consegue trabalhar você como profissional. Então, começa por aí. Sempre começa pela pessoa, não tem jeito. E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha e nessa semana tô aqui com a Miriam Xavier, que, como ela mesma disse, é treinadora e mentora de vendedores no agro. Vamos ver o que ela tem para falar para nós aí. A Miriam é engenheira agrônoma pela UFV, nossa querida Universidade Federal de Viçosa, e possui pós-graduação em gestão da segurança de alimentos pelo Senac São Paulo. Ela vai contar um pouquinho dessa história para nós também. Miriam, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao AgroResenha Podcast. Obrigada, Paulo. Prazerzão estar aqui. Cara aqui que é veterano dos podcasts. Tô aqui aprendendo, tá? Tô aqui aprendendo com você, mas vamos lá. Vamos bater um papo aqui hoje. Podcaster também. Inclusive, estávamos gravando agora há pouco pro podcast dela, que é o Agro é Vendas. Não vamos falar sobre isso aí também. Mas já que você já tá aí ouvindo, depois vai lá e segue ela lá, tá certo? E ó, você já sabe, né, cara, que no AgroResenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque o bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Tô aqui de volta com a Miriam. E Miriam, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouco da sua história aí pra gente, meu. Quem que é essa Miriam, né? Que fala que é treinadora de vendedores. Como é que começou isso, né, Paulo? É que essa Miriam sempre foi falante desse jeito assim? Vou contar pra você. Essa Miriam aqui, falante hoje, podcaster, né? Que fala no Instagram, que dá palestra aí. Tinha vergonha de tomar a benção o padrinho dela. Isso eu lembro direitinho. Eu lembro, ou seja, não é um negócio só de, sabe, menino de 3 anos, não. Eu lembro de eu escondendo atrás da minha mãe pra, na hora que meu padrinho chegava, que eu tinha vergonha de falar benção com ele, sabe? Eu sou a prova viva, Paulo, de que comunicação é uma coisa que dá pra ser desenvolvida, que se a gente quiser, tudo que é talento, tudo que é desafio aí pra gente, a gente consegue desenvolver. Tô eu aqui pra comprovar isso. E eu fui criada na roça, meu pai era produtor de leite, minha mãe professora, então a gente nasceu e foi criada na roça. Eu falo de Barra Longa, que é minha cidade lá, com muito orgulho. Tem 6.500 habitantes, mas na verdade eu nunca morei em Barra Longa, não. Barra Longa era cidade, né? A gente morava na roça mesmo. E saímos de lá para estudar, mas sempre voltando para lá final de semana, sempre tendo esse contato com o campo. Então o agro tá em mim, no sangue, assim, eu falo antes, muito antes de eu escolher fazer agronomia, o agro já tinha me escolhido. E aí a gente, de lá, fui para Viçosa. Antes de fazer agronomia, eu fui para fazer Colune, que é um colégio que tem dentro da universidade. Eu sempre fui CDF pra caramba. Esse óculos no rosto aqui não me deixa mentir. Eu era a pessoa que, sabe, assim, estudava e eu era cabeçuda, porque eu não estudava tanto assim, mas eu prestava muita atenção na aula. Então eu aprendia com aquilo que eu estava ouvindo ali e anotando no caderno. E era a que tirava 98 ali no boletim, ali na escola. Nem sei se fala boletim mais hoje. Fala, Paulo, nós estamos da mesma idade mais ou menos. Não faço ideia, cara.
Meus filhos ainda não estão na idade da escola ainda, então não sei. Daqui uns 3 anos eu acho que eu vou saber. Enfim, o boletim era todo ali, sabe? Todo ali nos 98. Quando tinha 96, 95 era meio estranho, assim, porque era nota baixa, sabe? E aí eu fazia todas as provas, fui fazer, desde a Olimpíada de Matemática até o negócio de poesia lá do colégio lá, eu participava. E eu fiz essa prova do Colune desse colégio ali, era tipo um vestibular, sei lá, uma prova de conhecimentos gerais ali. Fiz pra ver qual era, pra ver o que eu ia tirar de nota lá e passei nessa prova. Pro desespero, talvez, da minha mãe ali, que ela falou, cara, e agora? O que eu faço com essa menina? Vai querer ir morar fora com 15 anos? Era 50 quilômetros de onde a gente estava na época, de Ponte Nova. Viçosa estava pertinho mais, né? Enfim, era morar fora de casa com 15 anos. Mas deu tudo certo, sobrevivi, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, no Colune, eu já entendi que ali dentro da universidade, que eu gostava dessa coisa de agro. Ainda fiz vestibular para um monte de coisa diferente. E na hora eu lembro direitinho que eu fiz outros cursos, né, em outras faculdades que eu tentei, mas na hora que saiu, assim, que eu fiz a primeira etapa de Viçosa e que eu vi que a minha nota tava super alta, que dava pra passar e que provavelmente eu ia ser chamada, dependia de uma segunda fase aí, mas que dava certo, eu falei, cara, eu não quero nem fazer as outras segundas etapas, vou fazer agronomia mesmo, que é isso que eu quero. Minha irmã já era agrônoma, né, minha veterana, eu já conhecia todos os meus veteranos, que tinha a parte boa de já saber o que ia rolar em aula, de tal, mas foi uma das pessoas que mais tomou trote antes da pré-matrícula e na matrícula, era eu, que tava toda pintada lá, porque a esperta aqui já conhecia os veteranos. E aí depois de agronomia, tentando resumir um pouco aqui, mas depois de agronomia fui para os Estados Unidos, fazer um estágio lá, fiquei 8, 9 meses fora, voltei, falei, cara, eu quero fazer, a diferença é aqui, é no meu país, o que eu quero transformar aqui, tá aqui dentro, e fiquei aqui tendo um primeiro único trabalho de carteira assinada, nunca mais depois, então nem sei onde fica hoje minha carteira, tá em algum lugar aqui nesta casa, mas eu tive 4 anos aí de experiência como gerente numa empresa, depois eu já fui pra consultoria, e aí disso abri minha empresa, agora já tem 2 anos que eu tô assim, realmente, oficialmente fazendo o que eu faço aqui, nós vamos bater um papo aqui hoje sobre isso. E é interessante, né? Porque, assim, você veio da roça e eu tenho um carinho muito grande pela pecuária leiteira, porque foi onde eu comecei tudo, assim. O meu trabalho foi com pecuária leiteira, né? E eu lembro que eu visitava muitos produtores, não só pequenos, como grandes também. Porra, é aquela atividade, ela é sofrida, todo dia você tem que tirar leite, você não tem final de semana, você não tem as coisas. Mas uma vez, cara, eu tava num produtor pequeno e ele virou pra mim e falou assim, cara, vejo muita gente reclamando aí da pecuária, não sei o que, de preço. Eu falei assim, porra, eu formei todos os meus filhos com leite, cara. Todo mundo formado, né? E a hora que você vai, assim, o produtor de leite é aquele cara que tá todo maltrapilho o dia inteiro, tudo sujo. Só que, cara, ele consegue com aquela atividade sempre dar o sustento da família. Eu acho isso muito massa, é um setor que eu tenho um carinho muito grande, sabe? Eu acho que é mais ou menos assim também, né? Pô, você também formada, sua irmã também, né? Sim, formamos por causa disso. Minha mãe era professora também, então tinha a soma ali, mas com certeza a atividade ali do leite permitiu que isso acontecesse. Você fala de não ter dia santo, feriado, não tem nada, não tem, cara. Meu pai, e lá da roça até Viçosa eram mais ou menos 100 quilômetros. São, né? Mais ou menos 100 quilômetros. Eu lembro direitinho da minha formatura na faculdade, porque lá Viçosa é uma semana quase de comemoração, de festa. E meu pai ir e voltar todos os dias. Então, tipo, teve uma missa, sei lá, uma coisa assim, quarta-feira, que meu pai foi e voltou. Aí, no dia da colação de grau, foi e voltou. No dia do baile, foi o único dia que meu pai dormiu um pouquinho lá, mas voltou de novo pra roça. Então, assim, não é pra qualquer um, sabe? Não é, tem que estar muito disposto mesmo a abrir mão, assim como a gente já falou aqui também, né, a respeito de carreira e tudo, assim, cara, você tem que estar disposto a abrir mão, muitas vezes, do seu final de semana, das suas noites, de dias que às vezes você podia estar lá com a galera, podia estar numa festa, podia estar fazendo outra coisa da sua vida, mas se você quiser empreender, ou se você quiser dentro de uma empresa mesmo que seja, mas crescer profissionalmente, tem hora que tem que realmente fazer acontecer. Eu tive esse exemplo lá em casa aí desde sempre. Mas é legal esse lance, né, da família. Eu acho muito legal a pessoa que já tem essa vocação e vai fazer um vestibular e tal, já sabendo o que quer, sabe? Que não era o meu caso na época, né? Eu contei até no seu podcast lá. Mas eu queria, antes da gente entrar nos aspectos relacionados aí, vendas, o seu trabalho como treinadora, porque assim, a gente se conheceu recentemente no Epicentro, que foi onde tudo começou, né? Que a gente se conheceu lá e tal, e foi super bacana, a gente trocou muita ideia. Falou, não, vamos fazer um podcast, o que, já organizou ali, já falamos que ia fazer.
E eu lembro que a gente tava conversando lá sobre como tem pouca gente do nosso setor que se expõe coisas diferentes, coisas que são fora do nosso lugar comum. Queria saber um pouco a sua visão, assim, como as pessoas do agro, qualquer lugar, na verdade, mas especificamente no nosso setor aqui, de que maneiras que elas se beneficiariam em experimentar coisas novas, assim como o Epicentro, sabe? Queria saber um pouco da sua opinião sobre isso aí. Eu sou prova disso também, acho, sabe? Tudo que eu construí, tudo que eu faço hoje é porque eu me abri pro novo, pra fazer coisas diferentes, pra fazer o fora da caixa aí, né? E eu vejo que, assim, hoje eu falo muito sobre diferenciação, né? Como profissional, diferenciação aí na carreira, no agro. Hoje, se você, imagina assim, ó, num mercado que você consome os mesmos conteúdos que todo mundo, você tem a mesma formação que todo mundo, você frequenta os mesmos lugares, então senta numa mesa para conversar ali numa reunião, sim, é até sem graça, porque as pessoas viveram tudo a mesma coisa, sabe? Não tem algo diferente para ser compartilhado. E isso até tem uma relação muito grande quando o pessoal fala de diversidade e tal, sabe? Assim, de ter contextos diferentes para você compartilhar do que aquelas pessoas que estão ali. Então, quando você vai falar de uma viagem, você está sentado numa mesa com um amigo seu, todo mundo já viajou para aquele mesmo lugar. O que vocês vão fazer nessa conversa? Vocês vão constatar que, esse lugar é muito legal, é muito bacana e tal, e tudo mais. Mas se você está numa mesa e cada pessoa já viajou para lugares diferentes, a conversa é muito mais rica. Você sai dali sentindo que você aprendeu algo diferente, te incentiva essa conversa a você querer ir nesses lugares e conhecer também. Então, a mesma coisa quando a gente fala de carreira. Todo mundo tem as mesmas experiências, vai estudar as mesmas coisas e fica ali na mesmice, ou só vivendo, né, trabalhando e deixa a rotina tomar conta e não vai estudar e buscar coisa nova, não vai para um evento desse, por exemplo, para abrir um pouco a cabeça, para explodir a mente ali no caso, né? Vai sentar para conversar com seus amigos e com seus clientes depois e vocês vão ter a mesma coisa para falar. Vocês já falam há muitos anos. Que crescimento que tem nisso, que evolução, que aprendizado tem nisso. Então, a riqueza está justamente nas diferenças que a gente tem para compartilhar. E buscar algo novo, hoje no agro, é essencial. A gente está vendo a velocidade que as informações se propagam, que a tecnologia está chegando. A pessoa que acha que ela vai ficar a vida inteira só executando, só fazendo o seu trabalho ali e coloca a desculpa na rotina. Porque é muito apertado, porque é muito corrido. Não tenho tempo. Você tá com 2 filhos aí, você me fala que você, né? Aí você olha pra outra pessoa que não é nem casado, não tem filho ainda, que fala com você que não tem tempo. Tô eu aqui na estrada o tempo inteiro, e aí alguém vem falar comigo que dormindo em casa todos os dias não tem tempo. Sabe, assim, eu acho que a gente tem que parar de dar desculpa e realmente fazer acontecer. E esse buscar coisas novas, sabe? Faz a gente se reinventar, faz a gente crescer, enxergar oportunidades que a gente nunca enxergava antes. Essa parada de ampliar a visão, isso é muito importante para quem quer crescer. Quem quer continuar parado, tá tudo bem onde tá, até essa pessoa, para ela se manter no mercado, ela vai ter dificuldade. Porque vai chegar gente que vai tomar esse espaço dela daqui a pouco. Alguém que tá aí, ó, fazendo coisa diferente, né? Então, essencial. Agora explica o que é o Epicentro. Porque você me perguntou lá no seu podcast e eu não soube explicar não, velho. Então explica aí que porra é que é esse negócio aí. É difícil até de você conceber, assim, de você colocar uma explicação para isso. Mas vamos tentar aqui, vamos lá. O Epicentro é um evento que já existe há muitos anos. Eu não lembro em qual edição tá, mas enfim, tem muitos anos já que acontece. Muitas edições, a maioria delas aconteceu em Campos do Jordão. Porque o Jordão, que é o organizador, né, que criou tudo isso, a família dele é de lá, e ele faz lá em uma época, que é essa época agora de outubro, normalmente, e é fora de temporada, então, para movimentar a cidade. E é um evento que eu posso dizer, assim, que ele mostra empreendedorismo em diversas nuances, então ele mostra vendas, ele mostra liderança, ele mostra pessoas ali que fizeram acontecer na vida delas ou que estão buscando fazer acontecer, né, estão buscando crescer. O que eu acho mais legal, assim, que as palestras são curtas, né, então no mesmo dia você escuta de A a Z pessoas completamente diferentes, de áreas de atuação diferentes falando, de pensamento diferente, e durante esses 2 dias de evento, 3, né, que o último dia tem mentoria, eu acho mais legal, assim, ó, que tudo ali tá muito voltado para você ajudar o outro, para você servir. Cara, o tempo todo, né, a gente falou disso lá, a gente ouviu isso lá, que, beleza, eu tô falando de liderança, mas o que o líder tem que fazer? Primeira coisa, ele tem que saber servir. É vendas. O que você tem que saber fazer em vendas? Servir o seu cliente. Então, em todos os aspectos. E tá todo mundo ali numa energia muito diferente, assim, né, eu falo, é fora da realidade, né, Paulo?
tá numa energia de crescimento, de querer ajudar o outro, de querer aprender, mas também contribuir, né? Então, assim, são dias que vale muito a pena tirar ali na agenda, marcar para o ano que vem, de repente, participar. A gente se comprometeu. Eu não lembro até como é que foi, Paulo. Eu não sei se eu me comprometi, puxei você e falei assim, nós dois, ou se foi a gente falando junto. Ah, nós fomos. A gente sempre falou isso, né? Na verdade, desde quando a gente começou a conversar, eu falei, cara, a gente tem que trazer mais gente pra cá. O que nós vamos fazer, né? Foi. Um dos objetivos da gente estar aqui falando sobre isso é isso. E aí a gente falou isso, inclusive, com o Jordão, né, Paulo? A gente falou com o Jordão, a gente ano que vem vai trazer mais gente do agro. Então você que tá escutando a AgroResenha aqui agora, entenda que ano que vem, seja porque eu e o Paulo assumimos esse compromisso, ou seja, você tá inspirado aí por causa dessa nossa conversa. Vamos pro Epicentro, galera, vamos lá. E uma coisa que você falou, que eu acho assim, pra mim, agora pensando, né, porque lá no seu podcast eu não soube falar, mas essa questão de você acolher, que o negócio é muito interessante, é acolher todo mundo. Sobe uma pessoa lá, ao invés de você julgar, você acolhe, né? E isso, às vezes, no nosso setor é meio complicado, né? Você não tem essa sensibilidade, né? De falar, não, vem cá, deixa eu te ajudar e tal. Normalmente, a gente aprende errando. E todo mundo quer que a gente aprenda assim, porque foi assim que todo mundo aprendeu. Quando, na verdade, não precisa ser assim. Inclusive, um dos objetivos nossos aqui do podcast, especialmente do AgroResenha, acho que no seu também, justamente mostrar o caminho, né, cara? Ó, tem uns caminhos diferentes aí que você pode traçar. Tem gente que tá fazendo coisa diferente. Com certeza. Eu acho que estar nesses ambientes dá uma oxigenada, né? Com certeza. Uma coisa que você falou aí que é legal, né? Esse sentimento de acolhimento. Ali não existe preconceito, não existe uma pessoa que... E o Jordão, ele é muito, muito sério e muito claro com isso, né? Desde o começo. Ele fala, ó, pode subir aqui e falar. Tem um negócio do caixote, né? Sobe no caixote, que é... Tem um caixote lá no palco, você se inscreve lá se quiser e sobe pra... Você tem 1 minuto pra dar seu recado. Cara, tem gente que sobe ali e não consegue falar porque fica nervoso. Eu confesso que eu subi no caixote e eu vou te falar que no final minha perna tava tremendo, assim, eu senti minha perna bamba ali em cima, sabe? Mas, assim, é um evento realmente pra gente acolher o outro e pra gente se sentir acolhido. Muito legal. Sem dúvida. E isso, de alguma maneira, traz coisas boas demais. Eu falei até lá no seu episódio, falei assim, cara, se eu fosse em outros epicentros, acho que eu não ia aproveitar tanto como foi esse. Então as coisas acontecem no momento certo também. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E aí, como eu falei lá no início, agora fica legal da gente entrar. Você é treinadora, mentora de vendedores no agro. Você fala em vendas no agro, tem um monte de gente que arrepia o pelo, que acha que não é vendedor, que eu tenho que ser técnico e que aquilo isso, aquilo outro. Mas fala pra gente aí, Miriam, como que funciona o seu trabalho, o que você faz, o que é ser treinadora, o que é ser uma mentora de vendedores, cara? Paulo, ó, eu tenho 2 linhas principais, assim, tá? Eu tenho trabalho em company, e aí em company eu faço treinamentos de vendas, eu tenho feito muito programa de treinamento, que é como eu gosto bastante, eu acho que eu entrego mais resultado para o cliente tem mais tempo de ter algum começo ali comigo, presencial, às vezes a gente faz online as outras etapas e vai para a última presencial de novo.
Então são ali 6 meses normalmente, tem um tempo ali de aprendizado, e toda vez que eu falo de vendas, isso tanto o Incompany quanto a outra linha que eu vou explicar aqui, que é a linha mais com cada profissional, né, que é a pessoa física que contrata uma mentoria, que entra para uma turma e tal. Em todos os sentidos, assim, ó, eu entendo vendas de um jeito que talvez seja um pouco diferente, que talvez até a própria empresa que quer me contratar pensa. A expectativa da empresa quando contrata um treinamento de vendas é que a gente fale de estruturação de vendas, de planejamento, que a gente fale de técnicas de venda, de negociação, e sim, isso tudo é abordado. Mas não é só isso, sabe? A gente precisa falar do desenvolvimento do profissional. A pessoa que ela não se sente segura, que ela não consegue acreditar nela e naquilo que ela está vendendo, ela não vai vender. Então começa na pessoa, sabe? Começa no desenvolvimento da galera. Então, essa linha Incompany eu levo também, né, isso que eu penso, que eu acredito, e aí eu faço treinamento, eu faço evento, a gente tem um grupo agora de parceiros que chama Ag Expert, e a gente seríamos 3 concorrentes, mas a gente se enxerga como parceiros, e a gente formatou realmente agora uma parceria. Tem 2 caras aí, o Loyola e o Reis, que estão há muito tempo também no mercado e já trabalham há um bom tempo com treinamento de vendas, e a gente se reuniu agora para fazer outras coisas, inclusive não só consultoria e treinamento Incompany, mas para a gente organizar algum tipo de experiências também diferentes, sabe? Para o mercado aí de venda. Então a gente vai começar aí, ano que vem já tem coisa programada, tanto que empresa contratando para a gente montar um dia, uma imersão lá, um dia de vendas, de treinamentos, quanto a gente também vai ter os nossos eventos, tá? Isso é uma linha, é o lado Incompany. O outro lado, eu faço turma de mentoria online. Eu faço cursos, treinamentos e toda essa parte, eu acho que até assim, né? Eu te falei, eu enxergo como um business, como um negócio. O podcast, eu tô aqui trazendo conteúdo o tempo todo aqui para os ouvintes, né, lá do Agrovendas, e entendo que ali dentro as pessoas que estão me ouvindo, e não é nem assim que a pessoa tem que pagar por isso, ela não paga por isso, mas ela é o cliente meu ouvinte é meu cliente, né, então eu escuto, eu pergunto para eles o tempo todo o que eles querem ouvir, eu tenho muito feedback disso, tô gostando desse tipo de conteúdo, esse outro aqui me ajudou muito, e aí eu trago mais coisa nesse sentido, e aí eu vou fazendo essa parte mais de, vamos dizer assim, que minha, né, que não é Incompany. Inclusive, vou começar a fazer agora treinamento presencial meu também. Então, dezembro agora já vai sair. Primeiro treinamento meu de vendas, imersão em vendas. Bem aí do meu jeito de pensar sobre vendas e do meu jeito de ensinar, que eu sei que é isso que gera resultado para as pessoas que têm contato comigo. E é interessante esse ponto, cara. Assim, como eu falei, eu sempre tive um bloqueio em relação a vendas. Acho que na nossa área muita gente tem isso, né? Quando você fala que vai ser vendedor. Eu já tive também, tá, Paulo? Depois claro, todo mundo tem, né? Não é todo mundo que tem malemolência, vamos dizer assim, né? De ser uma pessoa, né, que vende bem e tal. Mas esse ponto de você saber quem é você e depois ler a outra pessoa e fazer aquilo que a gente comentou lá, de servir, de mostrar o caminho. Às vezes o cara quer ir lá e ele quer pegar um caminho pra lá. Aí eu falei, não, bicho, você tem que ir pra lá, né? Quer dizer, essas coisas que eu acho interessante nas vendas e que você, independente do seu perfil, você pode ser um bom vendedor. E vendas, eu acho que é por isso que a gente talvez tem essa coisa que a gente tem esses mitos, né? Ah, não, eu não sou vendedor e tudo mais. Eu já falei isso também, não sou vendedora. Eu ouvia de algumas pessoas, você não é boa nisso, não é sua área, não é sua praia e tal. E aí, como eu tenho um outro lado muito também, além dessa parte que eu desenvolvi de comunicadora e tudo mais, e eu tenho também uma parte de mais analítica, mais ali, de mais certinha com umas coisas, sabe? Eu gosto de planejar, minha cabeça é muito estratégica, é muito rápida, assim, para pensar. Então, eu fui focando só nesse lado e deixei a parte de vendas, que eu achava que eu não fazia, para depois. Só que o problema é esse, a gente acha que vendas é só você, por exemplo, no agro, é só você vender insumo para o produtor. A gente às vezes coloca na cabeça que é só isso. E vender consultoria, que foi que eu fiz muitos anos na minha carreira, dos 12 anos de formada aí, eu acho que eu tenho 7 anos quase já fazendo consultoria, fazendo treinamentos. Cara, isso é vender, você está vendendo serviço. A pessoa que é pesquisadora, ela não tem uma banca que ela vai passar para defender uma tese, ela não vai num congresso para apresentar um artigo ali que ela publicou, uma pesquisa que ela fez. Isso tudo é venda. E eu falo muito com a galera assim, ó, se você não aprende a se vender, ou seja, a se apresentar como profissional, a se posicionar e a defender suas ideias, você vai vender o quê? Se você não sabe se vender, né? Se você não consegue trabalhar você como profissional. Então, começa por aí. Sempre começa pela pessoa, não tem jeito. Sem dúvida, cara. E é muito legal esse ponto que você coloca, né? Esse ponto de vista, esse tipo de treinamento, porque
Existem muitos treinamentos que é só isso mesmo, né? Negociação e tal. Inclusive os caras vendem assim, técnicas de persuasão e tal, né? E nem sempre é sobre isso, né? Especialmente no nosso setor, nem sempre é sobre isso. Fala pra gente aí, ô Miriam, você trabalhou antes de trabalhar como mentor, com treinamento e tal, na área de qualidade de alimentos, e você comentou aí também da parte de consultoria. Pelo que eu pude perceber, você fez uma boa transição aí, né, de carreira. Você estava lá na consultoria, tinha os seus clientes, fazendo todo esse processo. Eu queria entender, cara, quando que foi que você teve insight de falar assim, não, eu quero ir um pouco mais para essa área, quero explorar essa parte mais do digital, vendas. Quando que aconteceu isso, cara? E como que foi esse lance da transição? Como é que você fez isso? Na verdade, eu fiz 2 transições grandes, assim, na minha carreira, né? Essa que eu estava dentro de uma empresa antes, que eu era gerente lá da empresa e eu queria algo mais, queria fazer algo mais. E, na época, eu fui convidada pela consultora, na época, da consultora que atendia lá, fui convidada por ela para fazer parte do time e para rodar o Brasil aí, que foi o que eu fiz durante uns 5, 6 anos aí, eu rodei o país atendendo produtores, fazendo consultoria nessa área de qualidade, de segurança de alimentos, rastreabilidade, etc. Então, eu falo que a minha primeira venda como profissional, assim, primeira não, né, na verdade já aconteceram outros, mas assim, uma venda muito importante que eu fiz foi através da minha responsabilidade, porque eu sempre fui muito dedicada, muito comprometida, as pessoas acreditam em mim, então se eu falar, eu tenho um curso aqui para vender que vai te ensinar isso daqui, às vezes a pessoa, não entende 100% daquilo que vai acontecer ali dentro com ela no curso, mas ela escuta que eu tenho um curso para oferecer e ela fala, Miriam, me fala mais disso, tô interessado, quero fazer. Porque a pessoa confia. Então, às vezes, o vendedor ele não tem que ser só o que comunica o tempo inteiro, o que vende diretamente. Através de outras coisas que a gente faz, a gente vende. E uma delas é isso, esse senso de responsabilidade, comprometimento. Enfim, essa segunda etapa, essa segunda fase de transição de carreira foi realmente muito diferente, assim. Que eu estava fazendo consultoria, já tinha até alguém na minha equipe comigo, a Ludmilla. Tava voando, cara. Tava prospectava muito, atendia muito cliente. Fiz muita coisa, assim, tem muitos marcos, assim, nessa história minha de consultoria. Por exemplo, o primeiro produtor que certificou Global Gap, que é uma certificação importante para frutas e hortaliças principalmente. Primeiro produtor de hortaliça, de folhosas, a certificar Global Gap é cliente meu. Fui eu que organizei lá a propriedade para ser certificada. Depois teve um selo lançado em Minas, que foi Certifica Minas Frutas. Sempre existiu para café e aí fizeram para frutas. Os primeiros produtores certificados são clientes meus. Eu reuni ali produtores pequenos, muitos deles agricultores familiares ali. Eu fiz uma consultoria em grupo para viabilizar e a gente certificou a galera toda de uma vez. Então, assim, eu tinha marcos assim nessa história de consultoria. Eu já dominava o que eu fazia e eu tinha uma pessoa na equipe, então assim, tava só crescendo. A ideia era colocar mais pessoas aos poucos e colocando mais gente na equipe. Isso dentro de uma empresa de consultoria, né? Eu era head de consultoria de campo lá e já tava montando a minha equipe ali dentro também. Só que eu comecei como, né, boa CDF, gostava sempre de conhecer, de aprender coisas diferentes, então eu comecei a estudar outras coisas e eu sempre fazia algumas coisas de curso online. E aí comecei a ver que tinha os negócios de ensinando a montar um curso online. Nessa época, a gente não fazia quase nada, né? A gente não divulgava muita coisa da consultoria em si. E aí eu fui para conversar com a minha CEO e falar com ela, olha, eu tô vendo aqui uma oportunidade, eu estudei bastante coisa disso antes. Falei assim, olha, eu tô vendo uma oportunidade aqui da gente começar a gravar mais vídeo e a falar mais no mundo digital, a gente se posicionar ali. Por quê? Primeira coisa, a gente vai trazer mais cliente, mais gente de outras regiões vai conhecer a gente. Ao invés da gente ficar fazendo só esse esforço o tempo todo de prospecção, mais gente vai conhecer o nosso trabalho e a gente consegue ajudar mais pessoas que às vezes não têm acesso à informação ou que não podem pagar uma consultoria, a gente pode, né, ajudar essas pessoas através do que a gente está ensinando ali e tal. A ideia inicial era ter um canal de comunicação da empresa que a gente trouxesse mais clientes através disso e que a gente ajudasse mais pessoas também, mesmo que não pudessem contratar consultoria. E aí eu falei com ela, eu lembro direitinho, eu falei assim, lá na frente, talvez daqui a uns anos, a gente possa até montar um curso online e também ter isso como um produto nosso, um serviço, mas lá na frente, né? Era lá longe. E aí eu lembro que na época eu escutei um não. Eu escutei um não no sentido assim, olha, não tá na hora, a gente tem outros focos agora, eu acho que é legal essa ideia, mas vamos deixar isso mais pra frente e tal. Cara, eu acreditava tanto nisso, Paulo. Eu falava, gente, não, tá na hora sim, assim, às vezes não tá na hora da empresa, mas tá na minha hora, sabe? E aí, vou fazer o meu aqui então.
e comecei a colocar no Instagram. E eu sou assim, ó. Você que é mais planejador, né? Você contou sua história lá na nossa conversa do Agrovenda. Você falou, não, por 2 anos eu me programei financeiramente pra depois eu mudar e tal. Faço umas coisas que são meio de estalo, assim, sabe? Meio na, talvez, loucura também. Mas, lógico, sabendo que eu tô pisando no chão ali que tem um pouco de firmeza, que eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou começar e eu vou fazer um mês de lives e de conteúdo online sobre rastreabilidade, que era o que eu trabalhava na época, rastreabilidade de vegetais, tinha saído uma lei em 2018. Vou falar disso aqui, vou falar um mês, e comecei, um mês, falando disso. E eu tive muito feedback antes desse mês terminar, de gente querendo algo mais, querendo aprender. Como é que é isso, Miri, da consultoria? Então, sem ficar falando de consultoria só, ensinando alguma coisa, eu despertei curiosidade das pessoas, interesse por consultoria. Eu resolvi que eu ia abrir uma primeira turma, sem fazer lançamento, sem nada, no orgânico, as pessoas que eu conversava ali que queriam fazer. Eu abri uma primeira turma, que eu chamava FCA, meu primeiro curso, era Formação de Consultores no Agro. E aí que tudo começou, sabe? Porque uma coisa que eu faço muito, assim, ó, eu tenho uma ideia, eu entendo, eu estudo um pouco, e aí eu faço. Com aquilo que eu sei ali, eu coloco isso pra ação. E aí, com isso que eu fiz, eu entendo qual que é o próximo passo. Eu entendo como é que eu melhoro esse produto, esse serviço. Eu entendo o que as pessoas querem, porque eu sou muito de perguntar e de tempo todo estar em contato com a turma. E foi desse jeito que o curso de formação de consultores depois virou um curso de vendas. Fiz outras turmas, fiz umas 3 turmas desse curso aí. E o pessoal perguntava assim pra mim, Miri, como é que negocia? Como é que eu atraio aqui, eu trago o meu primeiro cliente? Como é que eu prospecto? Como é que eu falo com o meu cliente que eu não sei aquele assunto que às vezes eu não domino, se eu estiver me sentindo inseguro? Tudo tinha muito a ver com negociação, com venda o tempo inteiro. Paulo, só para não estender muito o assunto aqui, mas eu fiz um formato de lançamento simples pra caramba, tal, com pessoas que também estavam aprendendo na época, mas eu botei uns vídeos para circular ali com vídeo patrocinado, como com tráfego pago, tudo feito de um jeito simples, tal. Mais de 1.000 inscritos querendo aprender sobre vendas no agro. Que isso, gente, 1.000 pessoas, eu assustei, eu não esperava esse público desse tamanho. E nas lives eu fiz 3 dias de curso gratuito para depois oferecer um curso. Eu fiz 3 dias, assim, de entrega, de falar o que eu sabia, levei o que eu sabia sobre vendas e tudo mais. Na época, lógico, muito menos conteúdo do que eu tenho hoje, mas é o que você falou também na nossa conversa. Assim, tem que começar com o que a gente sabe e depois a gente vai aprendendo. A primeira gravação de podcast foi de um jeito atual, aí a última gravada tá muito melhor. Eu fiz isso. Eu ensinei o que eu sabia de vendas no agro. Nessas aulas tinha aí 300, 400 pessoas o tempo inteiro assistindo. E no final, meu erro, sei lá, na época, foi que eu continuei oferecendo. Então, no final, eu ofereci o curso de formação de consultores. Eu não tive uma turma tão grande inscrita, mas eu entendi, fazendo isso, cara, tinha gente que não era nem de vendas no agro. Tinha gente, aliás, do agro, né? Tinha gente que era, sei lá, contador, advogado, a galera que vende pro agro e que queria conhecer mais sobre vendas no agro. Falei, cara, o meu público é maior do que o que eu imaginava. Que da hora. A partir de então, eu entendi que eu precisava ensinar as pessoas a venderem no agro. E é muito louco isso, né, cara? Porque a hora que você entra num universo como esse, você entra enxergando uma oportunidade. Quando, na verdade, a hora que você entra naquela oportunidade, você olha no buraco da fechadura, tem um universo de coisa lá dentro, que você pode entrar, tem uma piscina bacana, quentinha, que você pode nadar. Tem um monte de coisa lá que você pode usufruir, que é justamente isso. É sobre você aprender no caminho. É sobre você botar o negócio em prática, porque quando você faz aquilo, vão surgindo as oportunidades, vão surgindo as ideias e vai desmembrando em cima daquilo. Isso é fenomenal, cara. O digital traz muito isso pra gente. Então foi desse jeito que começou a Miriam no digital. Eu já postava antes, eu já tenho uma história de antes desse coisa de curso online e tal, que eu, viajando, fazendo consultoria, eu tava uma hora em Cabrobó, lá no interior do Pernambuco, outra hora em Mossoró, daqui a pouco eu tava em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu tava viajando o tempo todo e eu gostava de postar foto minha nos lugares, mostrando lá o que eu tava fazendo. Eu nem falava tanto só da consultoria, mas eu mostrava que eu tava com produtores de, sei lá, cada hora de uma cultura diferente, cada hora num estado e numa cidade diferente. E nas primeiras vezes, assim, que eu tive resposta disso, foi assim, eu fui convidada para alguns projetos, porque as pessoas me viam cada hora no lugar e puxavam um assunto assim, Miriam, eu não sei o que você está fazendo, mas isso que você está mostrando de cada hora num lugar,
e atendendo produtores diferentes e tal. Eu queria conhecer um pouco mais, porque eu tenho um projeto aqui, eu acho que tem a ver. Legal. E aí eu fui chamada para alguns projetos nesse sentido, para contribuir ou para realmente participar ali. Na época teve um baile de ex-alunos da UFV, e eu lembro, aí eu já estava fazendo esses vídeos aí, gravando uns vídeos online, e a galera toda falou, e eu sabia que não eram assim os vídeos perfeitos. A primeira live que eu abri no Instagram, Paulo, eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu tremia, eu não sabia pra onde que eu olhava, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E eu falei, já tava aberto a live, tô aqui falando, né? Podia ter 2, 3 pessoas ali e eu tava ali. E aí eu recebi um feedback muito gostoso da minha turma, sabe? Todo mundo falou comigo, Mira, que bom isso, parabéns, que inspirador isso que você tá fazendo. Eu falei, não posso parar. E normalmente é assim, né? A gente acha que tem que estar tudo perfeito pra gente começar e tal, quando na verdade não, né? Conteúdo tá aí na sua cabeça. De repente, se você começar a fazer uma grana com isso, você vai investindo, comprar uma câmera nova, faz um lugarzinho bonito, por aí vai. Então, é muito legal essa sua visão, essa sua história nesse sentido, porque quebra um monte de mito que a gente ouve por aí. Ah, blogueirinha, não sei o quê, não sei o quê e tal, né? Porque, na verdade, só te afeta, diz muito mais sobre você do que do outro, né? O quanto essas coisas te afetam. Né? E, cara, assim, a gente tem, né? Eu sei claro que tem uma galera que tem um pouco de preconceito com isso de, mas aquela menina do digital. Eu já ouvi isso, né? Um amigo meu falou uma vez comigo assim, Miriam, tem um parceiro meu aqui e tal, que tá querendo contratar um treinamento seu. E aí ele me perguntou umas coisas, ele me perguntou assim, aquela menina, ela é meio blogueira, né? Tipo assim, velho, ela tá online, então será que ela realmente vai entregar um conteúdo? Eu fiz um episódio que eu falei, influenciador né? E tipo, pra desmistificar um pouco disso, pra falar, galera, deixa de ser bobo, assim, o que você tá perdendo de oportunidade, porque você não fala, porque você não se posiciona no online. E muitas vezes, Paulo, as pessoas enxergam assim, quem tá lá, tá... Você olha assim para uma pessoa que é famosa e que para você, seu conceito do que é certo, né? Porque cada um tem o seu. Pro seu conceito do que é certo, do que é um conteúdo de qualidade, etc., aquela pessoa não representa isso. Só que a pessoa tem lá, não sei quantos mil seguidores, 1 milhão de seguidores lá. Por que não olhar para o que ela tá fazendo e falar, cara, eu não preciso fazer uma dancinha do TikTok aqui online, mas eu posso fazer um vídeo mais descontraído, porque afinal de contas, a galera tá gostando de consumir um conteúdo um pouco mais descontraído. Estamos nós aqui para comprovar isso também. Tanto o Agro Resenha aqui quanto o Agro Vendas é esse bate-papo gostoso, sabe? É descontraído, não é aquele negócio travado que você tem que ficar ali certinho e tal. E eu acho que isso tá aqui para mostrar para as pessoas que a galera tem que abrir a cabeça, sabe? Aí de novo volta naquele assunto lá do começo. Tem que sair para conhecer coisa diferente e tem que estar aberto, sabe? Para receber isso, porque a gente muda muito a nossa vida, não só a nossa carreira, quando a gente tá aberto e tá disposto a conhecer o novo, sabe? Sim, sem dúvida, cara. E eu fico vendo, né, você falando, e hoje a gente sabendo o canhão que é estar do lado de cá, né, fico lembrando assim que eu trabalhei uns 2, 3 anos no CPEA e eu visitei todas as bacias leiteiras do Brasil, praticamente. E eu não fiz nenhum conteúdo disso, cara. Imagina você fazer em 2010, 2011, coisa assim. Porra, eu fui em todos os estados brasileiros praticamente, sabe? Então, quer dizer, são as oportunidades que a gente não utiliza justamente por não saber que existe. É aquela coisa de você não sai da merda porque você não sabe sair da merda. Que é aquele negócio que a gente tava comentando lá. Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre.
Mas aí, ô Miriam, uma coisa que eu queria puxar aqui, são duas, na verdade, né, pra gente ir pros finalmente, que é o seguinte, você lançou o seu livro lá no Epicentro, seu livro Vendas no Agro, você tem o podcast Agro é Vendas, você faz os treinamentos e tal. Conta um pouco dessa experiência de criadora de conteúdo, como que foi escrever esse livro, de onde surgiu essa ideia. Se você quiser também falar um pouco pra gente da mensagem que você quer passar com ele, acho que ficou bem claro aqui, mas também um pouco da estratégia, né? Por que escrever um livro? Começa assim essa história, né? Lá atrás eu sempre fui a menina que gostava de ler, que gostava de estudar, então lá em casa, desde pequenininhas, de novinhos, a gente tinha como hobby isso, leitura. Hoje, às vezes, o pai e a mãe falam, menino, sai do videogame, menino, sai da televisão, sai do celular. Eu escutei muito quando era pequenininha, larga esse livro e vem almoçar, Miriam. Depois você termina, sabe? De verdade, assim. Então, eu sempre gostei de ler e a gente tinha muito incentivo disso dentro de casa, né? Da própria família, da minha mãe, minha avó dava pra gente presente coleção de livro, não sei o quê. E aí, enfim, passei um tempo com isso um pouco esquecido no sentido de escrita, mas assim, de não fazer mais as poesias que eu fazia. Realmente, poesia, acho que eu parei na vida de fazer. Mas o que eu percebo é que, assim, ó, tudo meu tem alguma coisa de escrita. Então, eu tenho 2 tatuagens, as 2 são frases, ao invés de desenhos. Os meus cadernos, o tempo inteiro, a vida inteira, os meus cadernos no final, assim, tinha um monte de frase, de trecho de música, tinha sempre algum pensamento escrito, tinha um monte de coisa assim. Eu sempre fui muito apegada nisso. Meus posts do Instagram, eu falo, eu não sei, eu não consigo, Paulo, foge da minha capacidade, assim, postar uma foto e colocar uma legenda que é só um emoticon, por exemplo, que às vezes eu vejo o pessoal falando, eu falo, gente, eu queria. Não vai. Queria fazer isso, mas eu não consigo, eu preciso escrever uma legenda, cara. Eu tenho que ter um texto ali embaixo. É o meu jeito de me expressar, de me comunicar, além da fala, é muito na escrita, sempre foi. Então, quando eu pensei em livro, tinha pensado isso há um tempo, de escrever e tal, mas eu ficava, mas querer ler um livro. Não é por aí, né? Quando eu for muito grande, lá na frente, daqui a não sei quantos anos, eu vou escrever um livro. E aí eu comecei a fazer mentoria com o Joel. O Joel tem livro. Eu falava, nossa, cara, tem livro. Porque a gente olha realmente a pessoa que escreveu um livro e fala, cara, tá num outro nível, tá lá longe. Poxa, eu falava isso de palestra também. E comecei a palestrar. Os meus alunos, eu fiz um curso de vendas no agro lá, o MAV, que era muito além das vendas, e a galera que fez ano passado o curso comigo, que também olhava, a Miriam tá no outro nível, é diferente, não sei o quê, hoje tem alguns que estão ali que estão palestrando, sabe? Que seja pontualmente, fui chamado para dar uma palestra numa faculdade. Cara, que massa isso, sabe? Então, aquilo que a gente quer fazer tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina, se a gente buscar as pessoas certas para orientarem, se a gente acreditar na gente, se a gente estiver disposto a executar. E aí, nisso tudo, eu conheci, dentro desse ecossistema do Joel, eu conheci a Mari, inclusive foi uma das palestrantes lá no Epicentro, né, a Mari Coelho, e a Mari faz isso, ela transforma aquilo que você tem de ideias em um material. Então, eu já sabia que ela fazia os materiais dos cursos presenciais do Joel, cada material, assim, outro nível, assim, cada material foda, absurdo. Aqueles livros de capa dura, lindos. Eu lembro que eu falei com ela no dia, falei, Mari, eu vou fazer o material dos meus cursos com você, porque eu vou fazer meus cursos do agro. E aí, entendi que dava para fazer o livro. Fiz um orçamento com ela, entendi como é que funcionava isso para diagramar, formatar o livro, para fazer aquele monte de texto no Word virar um livro. E aí, o que existe de estratégia nisso? Que é o que eu sempre falo, né? Tem que ter verdade, tem que ter a nossa verdade em contribuir com o mundo também. Não pode ser só, eu quero falar sobre isso e eu falo. Não. O que as pessoas precisam hoje, que dentro do que elas precisam eu posso contribuir, né? Então não é só uma onda de, vou fazer um livro que vai ser legal porque tá todo mundo fazendo e vai ser bacana. Ou eu vou falar de vendas porque tá todo mundo falando e isso vai dar ibope. Eu sei falar sobre isso, eu tenho experiência, eu tenho bagagem. Opa, então dá pra falar. E também não é o outro lado de ser só aquilo que eu quero falar. Escuta o outro, o que o outro te pede, o que as pessoas te perguntam sempre. Tá sempre nesse sentido. E aí eu resolvi fazer o livro ouvindo a Roseli, que é da editora Gente, falando assim, livro é uma coisa que você tem que dominar o assunto, tem que ser uma coisa que você tem experiência, a não ser que seja uma biografia, mas se é um conteúdo que é alguma coisa mais técnica, você tem que dominar o assunto e você tem que saber o que as pessoas querem saber sobre isso. E a Roseli que fechou esse conceito assim pra mim, que eu falei, é isso aí. O que hoje existe de espaço no mercado? O que existe de espaço vazio? Ou seja, tem ninguém ocupando ainda. Cara, não existe um livro de vendas no agro. O primeiro livro publicado no Brasil de vendas no agro é o meu livro. Olha aí. Na hora que eu descobri isso mesmo, eu falei,
eu vou ser essa pessoa que vai colocar o pé ali. Eu que vou fincar minha bandeira ali, que vou dizer, é meu esse primeiro livro. Como que eu faço isso? Fui na Mari, como é que funciona esse processo? Quanto custa? Que eu preciso me programar. E eu lembro que eu estava fazendo uma série de investimentos no final do ano passado, já estava com a minha empresa rodando, então estava começando e tal. E esse começo parece que é tudo bonito, é tudo flores, mas na verdade são flores cheias de espinho. São as rosas mais bonitas, mas as que mais machucam também. Isso aí. Então, assim, eu já estava fazendo um bocado de investimento. Eu vendi meu carro. Eu não conto isso pra muita gente assim, mas quem me conhece sabe disso. Eu vendi meu carro que eu falei, eu preciso pagar esse livro e eu vou fazer isso acontecer. Então, o livro nunca foi uma estratégia de ter um produto e ganhar dinheiro com ele. O livro foi uma estratégia de, eu preciso pagar o investimento que eu fiz em algum momento, nem que seja com 1.000, 2.000, quantos mil livros vendidos, eu preciso pagar esse investimento. Não é barato, mas é um investimento que eu tô a fim de fazer. Por quê? Tem a ver com o meu posicionamento, sabe? Eu quero fincar minha bandeira aqui e falar, esse primeiro livro de vendas no agro é meu. Não tinha isso ainda. Outra coisa, eu sabia que através disso eu podia incentivar e ajudar muitas pessoas. E assim, uma coisa muito recente, assim, eu ouvi ontem um feedback de um cara que é do agro. Eu deixei com ele lá, tava numa cidade lá, que uma amiga minha que comprou o livro queria que eu deixasse pra ela lá dentro daquela cidade, e eu entreguei pro cara da pousada lá. Falei com ele, Ricardo, ó, se você puder ficar com o livro aqui e tal, minha amiga vai passar aqui pra pegar. E aí ele deu uma olhada no livro pra ver o que tinha lá nesse livro. E aí ele voltou, depois de um tempo assim, ele falou assim, Miriam, eu tô com todo cuidado abrindo ele pra não estragar, pra não amassar a página, não tô nem abrindo inteiro, pra não deixar marcado aqui o livro e tal. Mas eu li o primeiro capítulo do seu livro. Fez sentido demais pra mim. E assim, Miriam, nossa, e já vou contar, o primeiro capítulo do livro eu falo de você se cuidar. Você cuidar da sua saúde, de você se cuidar não só como pensando só em carreira, mas pensar em você, né, como um ser humano ali que tem que se desenvolver. Então, o meu conceito de vendas no agro é muito nesse sentido que o Ricardo falou. Ele falou assim, eu tô vendo que eu tô o tempo todo estressado fazendo um monte de coisa que eu não tô cuidando de mim. Fez muito sentido. Teve uma coisa muito legal que ele falou assim, Miriam, eu li rapidinho, seu livro é uma leitura rápida, que bom, né? Falei, ai, Ricardo, você não sabe a importância desse feedback pra mim, cara. Porque o que eu quis o tempo inteiro era isso, assim. Eu sei que a nossa galera do agro não tem costume, não tem tanto hábito de leitura, são poucas pessoas que têm. E eu falei, se eu fizer um livro aí com a letra pequenininha, tudo assim, ninguém vai ler, cara. Primeiras coisas que eu falei com a Mari, falei, Mari, esse livro tem que ser formatado pra ter uma leitura fluida, sabe? Tipo, a letra um pouquinho maior, talvez, ou mais espaço, não sei o quê. E ela conseguiu fazer isso muito bem, assim. Eles conseguiram formatar ali o que era o meu texto, eram as minhas ideias, para ter uma leitura muito fluida. E o Ricardo me disse isso ontem, assim, Miriam, eu li um capítulo ali, rapidinho, sentei e li um capítulo. Tô querendo ler outro, mas eu vou ter que deixar para mais tarde, que eu tenho que ir lá na fazenda resolver umas coisas. Então, olha isso. O tanto que a gente tem, às vezes, que a gente quer fazer as coisas, mas a gente acha que é muito difícil porque a gente não conversa com outras pessoas. Sim. Tem muita gente que consegue ajudar a gente a fazer não só o sonho da gente virar realidade, né? Mas a gente consegue fazer com que esse sonho, ele encaixe também na realidade das pessoas. Então, seja um livro que tá aí, o Vendas no Agro é o primeiro livro de vendas no agro, por isso que ele chama Vendas no Agro. Eu falei, tem que chamar uma coisa que seja muito óbvia de buscar. Mas eu escrevi uma frase embaixo desse Vendas no Agro e explica o que é esse livro. Como se diferenciar nesse mercado. Eu não estou ali ensinando técnica de venda e coisas muito técnicas só sobre vendas. Eu ensino isso ali nas histórias que eu conto, nas coisas que eu estou direcionando. Mas eu mostro para as pessoas o que elas têm que fazer para vender. Que são aprender a cuidar de si, ter estratégia da sua vida e da sua carreira, ouvir mais o cliente e cuidar desse relacionamento de uma forma mais profunda e mais verdadeira do que só as técnicas de vendas estão ensinando, sabe? Então, eu ensino vendas do meu jeito. Legal. E isso é uma coisa muito importante. Quando eu falei isso com um grupo meu de alunos, de mentorados, eu falei, galera, aquilo que você sabe fazer muito bem pode parecer que não é suficiente, ou pode parecer que não é bom, porque você está olhando lá para o outro. E assim, eu poderia olhar para um monte de gente que dá treinamento de vendas e falar assim, Não sou bom, né? Igual ele. Aquela pessoa ela tem muito mais domínio, talvez, técnico, e falar, não vou fazer, porque o primeiro livro não pode ser meu. E eu tive essas crenças aí no meio desse caminho. Meu livro, foram 8, quase 9 meses para ele sair, quase que uma gestação mesmo aí, assim, né? Meu primeiro filho é um livro, cara, E assim, por quê?
Porque nesse tempo eu ficava, será que sou eu para fazer esse primeiro livro de vendas no agro? Será que esse conceito que eu tenho para levar, as pessoas vão querer mesmo ouvir, elas vão entender que isso é importante em vendas no agro? Porque eu acredito muito nisso. Meus alunos acreditam, mas são pessoas que já me conhecem, que gostam do que eu faço. Será que as outras pessoas de fora também? Eu passei por uns momentos assim, sabe? Que eu tive que dar uma respirada e tal, pra depois continuar o projeto. E tá todo mundo gostando pra caramba. Depois quero saber, inclusive, o que você achou, tá? Importante sua opinião aí. Ele tá na lista. Ele não entrou ainda mas ele é o próximo. Na fila. Tá na fila aqui. Olha só. Eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Milhões de horas, né? Até inclusive passou super rápido aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer a sua participação aqui no Agro Resenha. Tenho certeza que você trouxe muitos insights, deu umas cutucadas também, que eu acho importante, porque o cara vem aqui no Agro Resenha só pra achar bonitinho também não é legal, né? Tem que sair daqui com a pulga atrás da orelha. Tenho certeza que quem tá do outro lado aí, que a gente tá acompanhando eles aí na viagem, em qualquer outra atividade, tenho certeza que a turma entendeu bastante o seu trabalho e espero que venham mais frutos ainda. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Paulo. Obrigada. Você sabe que você é inspiração aqui também, né? Então, eu falo assim, a gente tem que ter sempre gente puxando a fila. Não precisa ser a gente só que puxa, né? Então, o primeiro livro tá aqui, eu já te lancei aí o desafio também. Falei, Paulo, tem que ter livro seu daqui a pouco aí também. Por favor, quero ler esse livro seu aí, quando tiver. E você puxou a fila do podcast, enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar dentro de grupos que incentivam a gente a crescer. Porque tem tanta gente para dizer não faz menos, para, não é assim, você não sabe. Tem tanta gente falando isso. E eu acho que a gente tem que estar perto de pessoas que acreditam, que falam justamente o contrário. Você não sabe, deixa eu te ajudar. Ó, você não sabe tudo ainda, mas faz mesmo assim que você vai aprender na prática. Comigo foi assim, sabe? Então, tem que ter gente boa, assim, perto da gente. Nosso ambiente tem que estar cercado de gente que também quer crescer. O mundo já tá cheio de crítico, já tem crítico demais. Chega, né? Vamos um ajudar o outro aqui, que é melhor. Tem que fazer igual o Alexandre Bene lá. Foco, força e fé e foda-se pra quem não quer saber de nada, né? Mas fala aí pra gente, Almira, como que quem tá escutando aqui pode acompanhar o seu trabalho, onde que a gente encontra, cara? Agrovendas em todas as plataformas de streaming, né? Vamos começar pelo podcast aqui. Isso aí. Instagram, xavier.agro, Xavier com X, xavier.agro. E tem o Agrovendas no Instagram agora também, que é só sem o acento no E, né? Agrovendas, tudo junto. E LinkedIn, Miriam Xavier. Então, tô aí à disposição para se eu puder contribuir com alguém aí, quem estiver ouvindo aqui, esse público que eu sei que é enorme aqui do Agro Resenha. A galera quiser me mandar mensagem, me mandem, inclusive, tá, gente? Eu gosto muito de conversar, vocês vão ver isso. Então, me manda mensagem lá, fala que ouviu aqui um episódio comigo e que gostou, sei lá, ou que não gostou também, que não achou que agregou, manda lá, vamos bater um papo, tá? Isso aí, muito bom, legal. Agora vamos pra parte mais legal desse podcast aqui, Miri, que é o nosso glorioso quiz. Eu tô esperando. Ô, Paulo, meu sonho sempre foi, desde que eu conheci o Agro Resenha, pedir uma música neste lugar. Você viu que eu sou assídua, né, que eu conheço. É, eu sei. Quiz. Você já sabe, eu vou te fazer umas perguntinhas aqui, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom?
Miriam Xavier, qual é a sua música antiga predileta? Eu gosto do Menino da Porteira. Menino da Porteira é top! Tá louco. E eu peço pra tocar em todo lugar que eu vejo que eu tenho alguém com a viola na mão, eu falo, moço, toca o Menino da Porteira. Da hora. Essa música é muito boa, velho. E conta pra gente aí, ô Miriam, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Ó, de forma geral, eu gosto muito de mato, sabe? Eu gosto de fazer trilha, eu gosto de conhecer uns lugares. E aí, vamos dizer assim, o último que eu fui, que eu tive uma experiência legal nesse sentido, que eu fui pra Jurerê, agora recente, no meu aniversário. Eu decidi que eu ia passar meu aniversário mais tranquila, num lugar assim, que eu estivesse na praia e tal. E aí, a mineira foi pra praia, mas resolveu fazer uma trilha lá em Jurerê. E aí foi legal que a gente fez uma volta, assim, lá por cima pra ver tudo. E descendo, o que eu achei mais bacana da experiência, descendo, eu passei, tipo, perto das pedras, assim. E eu falava, caramba, eu com o iPhone na mão, se esse negócio cair na água aqui, tô fodida. Fudeu. E aí andando, assim, devagarzinho e tudo mais uma água mais tranquila. E mais raso também, tava batendo um pouco pra cima da minha cintura, às vezes, aqui, né, a baixinha. Mas foi muito legal essa experiência, cara. Foi um dia, assim, de conexão, sabe, com a natureza, com Deus, assim. Eu sempre gosto de estar perto da natureza. Legal, top. Conta pra gente aí, Miriam Xavier, qual que é a sua especialidade na cozinha? Ô, Paulo, ó, eu sou mineira, mas as coisas de Minas não são as minhas especialidades, tá? Ah, é? Então, até faço um quiabo ali, mas é diferente do frango com quiabo convencional. Então, a pessoa que é fora da caixa, ela é também pra fazer, pra cozinhar. Então, eu gosto de fazer umas coisas meio diferentes. E eu aprendi muito de culinária com essa CEO da consultoria lá, a Bárbara. Até tava com ela esses dias. E eu aprendi muita coisa de culinária com ela. Uma das coisas que eu faço muito bem, e que eu vou te falar, cara, é simples, é rápido de fazer e que sensacional. Chama steak tartar. Steak tartar. Carne de boi crua misturada com tempero. Olha aí. Pode dizer assim, e pro povo talvez virar a cara e falar, ai, mira, que horror. Que horror. Delicioso, cara. Quem come, todas as pessoas que já comeram isso lá em casa, em algum momento falaram assim, meu Deus, nunca comi uma coisa tão gostosa. É bem legal mesmo. Legal, hein? Tá, Masterchef, hein, meu? Da hora. Que é bem difícil aparecer uns Masterchef aqui, viu? Aqui a turma só sabe cozinhar ovo. Eu escuto muita galera falando assim, não sei fritar nenhum ovo. Eu falo, ai, meu Deus, gente, esse povo, não. Tem uns que não sabem nem esquentar água, viu? É bem difícil. É bem difícil. Não, eu faço umas massas boas aí, com fungo, com azeite trufado. Eu tenho umas paradas assim, meio diferentes. É bem Masterchef mesmo, tá da hora. Agora nós vamos fazer uma viagem em família aqui. Aí nós vamos dar uma passada em Minas aí, tá? Pra ver, né, como é que funciona. Venham, que serão muito bem-vindos. Só avisar, porque eu fico pouco em casa. Então tem que avisar com antecedência pra eu estar aqui. Mas conta pra gente aí, indica um livro aí que de alguma maneira influenciou sua vida, você que agora é uma escritora também, conta pra gente. Ó, eu vou indicar um livro, Paulo, que eu só tenho livro de, sei lá, de negócios aqui em casa, né? Então, ou é biografia, também gosto de algumas biografias, li poucas até hoje, você ter falado isso lá no Agravendo me despertou aqui, que eu quero ler mais, mas tem um livro que eu li bem recente, que chama Dare to Lead. Em português tem ele também, que é A Coragem para Liderar. É da Brené Brown. Eu peguei esse livro do meu cunhado emprestado nos Estados Unidos em dezembro. Eu fui pra lá. E aí eu falei, cara, eu preciso ter esse livro meu. Não tem como eu ler esse livro só emprestado. Porque os livros que eu leio, eu sempre vou rabiscando. Eu risco, marco umas coisas. Eu puxo uma setinha e escrevo lá em cima alguma coisa que me fez pensar com aquela leitura, sabe? Ou eu escrevo assim, mentoria, porque eu sei que numa mentoria eu quero falar aquilo, sabe? E aí vai ficando esse monte de livro rabiscado aqui. Não empresto os meus livros, inclusive, de jeito nenhum, porque tem um valor muito grande pra mim essas anotações, essas marcações. E esse livro sobre liderança da Brené Brown, ele começa, já vou dar um spoiler aqui, tipo, pra galera ver aí que realmente é importante pra todo mundo, cara. Ele começa ela contando a respeito de coragem pra falar em público. É uma das formas que eu ensino dentro de curso de mentoria minha, agora, desde que eu li, sobre falar em público, sabe? Como você perde o medo? É entendendo que ali são só pessoas, assim, bem resumido, mas ela explica isso. E é um livro incrível que fala de liderança, essas conversas difíceis, como que funciona isso, como que funciona esse coração bravo, enfim. É um livro maravilhoso, cara. É inspirador, assim. Bom demais. Pra todo mundo, né? Pra lideranças e pra gente, tipo, se desenvolver como profissional também. Super recomendo. Vou buscar. Eu sei do Coragem de Ser Imperfeito dela,
Mas eu vou ler isso aí também, legal. Coragem pra liderar, busca lá, muito bom. E deixa eu te falar, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, Miriam Xavier? Ai, meu Deus, essa daí eu não tava pensando muito, não. Peraí, meu eu de 17 anos. A gente sempre tem umas perguntas que pegam a gente. Cara, vou voltar na história aqui pra lembrar. Com 17 anos, eu tava no Colune ainda. Eu tava ali segundo pro terceiro ano do ensino médio. Eu ia dizer pra aquela Miriam, não para. Acredita em você e não para. Vai. Que, na verdade, foi isso que eu fiz, mas eu acho que em muitos momentos eu dei uma baqueada, né? Eu acho que eu balancei muito ali. E talvez não só pra essa de 17 anos, mas eu digo até mais, Paulo. Eu acho que isso a gente tem que ter escrito em algum lugar que a gente consiga acessar, assim, a vida inteira, porque em diversos momentos na carreira da gente, quando a gente está lidando com o desconhecido, quando a gente está passando por uma situação difícil, talvez, na vida junto ali, a gente às vezes esquece que a gente tem que acreditar na gente, na nossa capacidade, no nosso potencial, na nossa força, e às vezes a gente pensa se a gente realmente vai continuar ou não. Então, essa frase, eu acho que ela tem que estar escrita para Miriam lá de 17, mas para Miriam hoje de 36, e para Miriam daqui a pouco com 50, com 96, mais ou menos, que é a idade que eu pretendo ali continuar nesta terra por um tempo aí. Acho que até uns 96 tá bom. Mas acho que até lá dá pra ler isso daí, vai fazer sentido, sabe? Acredita em você e continua. Muito bom, é isso aí. Eu ainda vou escrever um livro baseado nessas respostas aí, viu? Ah, por favor. Eu tenho o título certo pra esse livro. Ele vai chamar Vai Carai! Pescotapa que você precisa pra sua vida sair do lugar. Ô, Paulo, anota isso, velho. Anota isso, porque isso faz muito sentido, tá? Não tem como é que é? Não sei o que, de ligar o foda-se. Não tem como é que é o nome daquele livro? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma coisa assim, né? Do Mark Mason. Que é isso, que parece que é uma parada, tipo, meio de zoeira e tal, mas que é muito real. Cara, escreve esse livro, Paulo. Vai Carai, vai chamar. Vai Carai. O pescotapa que você precisa pra tirar sua vida do lugar. Mas enfim, vamos nessa. Ainda bem que isso aqui tá sendo gravado, porque você não vai nem perder essa ideia. Já tem o nome do livro, já tem a frase ali de baixo. É, verdade. Eu já tive essa ideia, já. Só vai. E aí, Paulo, deixa eu te falar uma coisa a respeito desse livro. Vai, caralho, escreve o livro. Vai, caralho, é isso aí. Muito bem, então, pra você que ouviu esse episódio, meu com a Miriam até agora, passamos de 1 hora aqui. Tenho certeza que você viu valor nessa conversa, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar disso tudo que nós falamos aqui hoje. Então, o Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva pra gente para contato@agroresenha.com.br se você quiser indicar pessoas para estar aqui com a gente, se quiser só mandar um oi também, eu adoro receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar lá. A Miriam tem que entrar, né? O Agro Vendas tem que entrar lá. E fica assim então, Miriam. Obrigado de novo, viu, meu? Foi baita de um bate-papo aí. Certeza que a galera curtiu pra caramba. Eu me despeço de você. Fique com Deus, tudo de bom. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Obrigada, Paulo. Fica com Deus. Obrigada, gente. Um beijo. Boa! Mais um produto com a edição Senhor A.